Olá, este é o canal Teologia, Educação e Filosofia e nesta oportunidade nós vamos dar continuidade à nossa aula dos profetas menores. Nós já tivemos uma aula introdutória, adentrando na temática amor, correção e justiça social em tempos de indiferença. Também abordamos a questão da importância da mensagem profética. Quero lembrar a todos a questão dos profetas, profetas maiores e profetas menores. Essa designação ela se dá apenas por conta do tamanho do livro, ou seja, um exemplo, Isaías tem 66 capítulos, Jeremias tem 52, Ezequiel tem 48, então são livros muito extensos. E também explicamos que a questão de Daniel entrar como profeta maior se dá por conta aí não da extensão do livro, do tanto de capítulos, mas sim pela extensão da profecia, uma profecia que aborda desde do momento em que Judá está no cativeiro babilônico e ela vai até a profecia nos tempos dos fins. Então, por isso que Daniel entra como profeta maior. E os profetas menores são menores por conta da quantidade de capítulos que seus livros contêm. Por exemplo, Oséias tem 14, Joel tem 3, nós vemos também que Amós tem 9. Então, essa diferença profetas maiores e profetas menores se dá por conta dessa questão da quantidade de capítulos que cada um desses livros nos mostram. Todos eram profetas, todos tiveram a sua importância no contexto de Israel, todos tiveram uma mensagem dada por Deus para trazer à nação. Então, eles todos têm a mesma importância, só que cada um viveu num contexto diferente, apontando uma temática diferente na história do povo de Israel. Isso é sempre importante nós termos em mente quando nós vamos estudar os profetas, tanto maiores como menores. Uma outra questão que é importante para que nós venhamos a compreender esse período no qual nós vamos estudar, que são os dos profetas menores, é que esse profetismo de Israel, ele se acentuou mais a partir do 8º século, por conta da divisão do reino de Israel. É bom lembrarmos que Israel viveu 120 anos tendo um único rei e sendo uma única nação, uma nação unida, ou seja, as 12 tribos, que os primeiros reis foram primeiro Saul, depois nós tivemos Davi e depois nós tivemos Salomão. Então, cada um desses reis reinaram em Israel durante 40 anos, totalizando 120 anos. Porém, com a morte do rei Salomão em 931, houve o que nós chamamos de cisma, ou seja, a separação. E eu quero iniciar essa aula apresentando esse texto nas Escrituras, que foi o cisma, a separação em Reino do Norte e Reino do Sul, porque todos esses profetas eles vão se encaixar dentro dessa história da divisão do reino que ocorreu em 931 com a morte do rei Salomão. Então, para que você se situe, se você quiser abrir a sua Bíblia, nós temos aí no capítulo de número 12 de 1 Reis, nós temos um texto interessante. A partir daqui, desse texto, é que Israel vai se dividir em Reino do Norte e Reino do Sul.
diz assim: E foi Roboão para Siquém, porque todo Israel veio a Siquém para o fazerem rei. E sucedeu que, ouvindo Jeroboão, filho de Nebate, estando ainda no Egito, porque fugira de diante do rei Salomão e habitava Jeroboão no Egito, enviaram e o mandaram chamar. E Jeroboão e toda a congregação de Israel vieram e falaram a Roboão, dizendo: O teu pai agravou o nosso jugo. Agora, pois, alivia tu a dura servidão de teu pai e o seu pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. Então veja que quando Salomão morre, né, o povo se une e vai até Roboão, que era o filho de Salomão, que por direito seria o rei empossado, e eles pedem, olha, o seu pai nos impôs um jugo bastante duro. Então, se você aliviar essa servidão que o teu pai colocou sobre nós, nós vamos te servir. Aqui tem algumas coisas interessantes que eu acho que vale a pena a gente comentar. Veja que o rei Salomão, quando do início do seu reinado, ele foi um homem que ele se voltou para Deus, ele foi um homem que serviu a Deus, pediu sabedoria a Deus, mas que infelizmente, no momento em que ele deveria estar um homem amadurecido, um homem verdadeiramente experimentado, infelizmente na sua velhice, Salomão se desviou dos caminhos do Senhor. Se você ler capítulos anteriores ao capítulo 12 de 1 Reis, vai falar da idolatria de Salomão, né? Então, Salomão, no final da sua vida, ele acaba fazendo coisas que realmente desagradou a Deus e impôs dura servidão sobre o povo. Então, o povo chega até Roboão e fala: olha, nós queremos te servir, mas você precisa nos aliviar este jugo. Então, olha qual a atitude de Roboão. Alguns pensadores acreditam que essa atitude de Roboão foi talvez por conta da sua inexperiência. Não sabemos exatamente o porquê que ele toma essa decisão. Até porque Salomão foi um homem sábio, apesar de ter, no final da sua jornada, feito coisas que desagradou a Deus, ele teve um reinado maravilhoso, com muita sabedoria. Mas vamos ver o que as escrituras relatam da atitude de Roboão, filho de Salomão, no qual culminou com essa separação, com essa divisão de Israel. Versículo 5 diz assim: E ele lhes disse: Ide-vos até o terceiro dia e voltai a mim. E o povo se foi. E teve o rei Roboão conselho com os anciãos que estavam na presença de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia, dizendo: Como aconselhais vós que se responda a este povo? E eles lhes falaram, dizendo: Se hoje fores servos deste povo, e os servires, e respondendo-lhe lhe falares boas palavras, todos os dias serão teus servos. Porém, ele deixou o conselho que os anciãos lhe tinham aconselhado e teve conselho com os jovens que haviam crescido com ele, que estavam diante dele. E disse-lhes: Que aconselhais vós que respondamos a este povo que me falou, dizendo: Alivia o jugo de teu pai, que teu pai nos impôs? E os jovens que haviam crescido com ele lhe falaram, dizendo: Assim falarás a este povo, que te falou, dizendo: Teu pai fez pesadíssimo o nosso jugo, mas tu o alivia de sobre nós. Assim lhes falará: Meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos de meu pai. Assim que, se meu pai vos carregou de um jugo pesado, ainda eu aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Veio, pois, Jeroboão e todo o povo ao terceiro dia a Roboão, como o rei havia falado, dizendo: Voltai a mim ao terceiro dia.
E o rei respondeu ao povo duramente, porque deixaram o conselho que os anciãos lhes haviam aconselhado, e lhes falou conforme o conselho dos jovens, dizendo: meu pai agravou o vosso jugo, porém eu ainda aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. O rei, pois, não deu ouvido ao povo que está, porque esta revolta vinha do Senhor, para confirmar a palavra que o Senhor tinha dito pelo profeta, pelo ministério de Aías, o Silonita, a Jeroboão, filho de Nebate. Então vamos por partes. Deus já havia chamado o profeta Aías e enviado até Jeroboão, dizendo que Deus iria dar 10 tribos para que Jeroboão fosse rei sobre eles. Então, toda essa questão ela é envolvida também por um propósito de Deus, né? E Roboão respondendo dessa forma, aconteceu realmente o que o Senhor havia dito a Aías, né, acerca da divisão, né, do reino de Israel. E aí nós vemos essa divisão dentro desse texto aqui. Se você acompanhar no verso 16, assim: vendo, pois, todo Israel que o rei não lhes dava ouvido, tornou-lhe o povo a responder, dizendo: que parte temos nós com Davi? Não há para nós herança no filho de Jessé. As tuas tendas, ó Israel. Provê agora a tua casa, ó Davi. Então Israel se foi às suas tendas. Então, se você continuar lendo esse texto, você vai observar que aí há o cisma, a divisão. Então, é nesse período que os profetas vão começar a surgir, até porque com essa divisão houve um grande prejuízo para a nação de Israel. Por quê? Porque esse primeiro rei, Jeroboão, que depois vai ser conhecido como Jeroboão I, porque depois dele vai haver outro Jeroboão, esse homem ele acaba introduzindo no Reino do Norte novamente a idolatria. Vamos continuar no texto para você entender isso. Aqui, no verso de número 26 do capítulo 12, vai falar sobre a idolatria de Jeroboão. O que acontecia? Israel tinha como obrigação se apresentar ao templo para as festas anuais. Então, quando chegou próximo das festas, o rei Jeroboão ficou pensando: bom, se o povo for até Jerusalém para festejar ao Senhor, para sacrificar ao Senhor, então o povo vai se voltar para Roboão. Vão me matar e eu vou perder o reino. Então Roboão, com esse pensamento de evitar que as tribos do norte fossem até Jerusalém para sacrificar, até porque o templo estava lá em Jerusalém, olha o que ele fez. E disse Jeroboão no seu coração: agora tornará o reino à casa de Davi. Se este povo subir para fazer sacrifício na casa do Senhor em Jerusalém, o coração deste povo se tornará a seu senhor, a Roboão, rei de Judá, e me matarão e tornarão a Roboão, rei de Judá. Pelo que o rei tomou conselho e fez 2 bezerros de ouro. E lhes disse: muito trabalho vos será o subir a Jerusalém. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. E pôs um em Betel e colocou outro em Dan. E este feito se tornou em pecado, pois que o povo ia até Dan, cada um a adorar. Também fez casa dos altos e fez sacerdotes dos mais baixos do povo, que não eram dos filhos de Levi. E fez Jeroboão uma festa no 8º mês e no 15º
no dia 15º do mês, como a festa que se fazia em Judá, e sacrificou no altar semelhantemente fez em Betel, sacrificando aos bezerros que fizera. Também em Betel estabeleceu sacerdotes dos altos que fizera, e sacrificou no altar que fizera em Betel, no dia 15º do 8º mês, do mês que ele tinha imaginado no seu coração. Assim fez a festa aos filhos de Israel e sacrificou no altar, queimando incenso. Então, esse texto nos aponta para o início de uma instituição pagã, idólatra, no Reino do Norte. É interessante nós observarmos que o Reino do Norte ele vai durar 209 anos. Vai ter 19 reis em 8 dinastias, e nenhum desses reis do Reino do Norte foi um rei que buscou ao Senhor. Essa idolatria que já implantada pelo primeiro rei Jeroboão trouxe grandes prejuízos, a ponto de que o Reino do Norte não vai se levantar mais, porque em 722 ele vai ser levado para a Síria, vai espalhar judeus por todo o Oriente Médio, que é uma das dispersões que houve do povo de Israel, e uma grande parte vai ser levado para a Síria. Então, mas durante esses 209 anos, Deus, pela sua misericórdia, vai enviar profetas para tentar resgatar o povo novamente e levá-los novamente ao caminho no qual eles deveriam andar. Então, o Reino do Norte ele vai ter 209 anos, esses 19 reis, e que não serviram a Deus. Porém, Deus vai enviar os profetas, que nós vamos observar aqui alguns profetas menores que foram enviados diretamente para o Reino do Norte, o Reino de Israel. O Reino do Sul, ele durou 345 anos aproximadamente. Também teve 19 reis numa única dinastia, de uma família só, que eram os descendentes de Davi. E, porém, no Reino do Sul, houve alguns reis que foram bons, que serviram a Deus, que executaram reformas muito importantes na nação. Porém, assim como o Reino do Norte, não prevaleceu o fazer a coisa correta. E eles também acabaram se enveredando pela idolatria e tantas outras situações que nós vamos estudar agora nos profetas menores, e que culminou com o cativeiro babilônico, que se deu em 3 ocasiões: 605, quando ele leva os tesouros e alguns jovens da nobreza de Judá; em 597, que leva 10.000 para Babilônia, entre eles Ezequiel; e depois finalmente em 586, quando a Babilônia destrói o templo, derruba os muros de Jerusalém e deixa a cidade arrasada. Então, esses profetas que nós vamos estudar, eles estão todos inseridos nesse período de história de 209 anos do Reino do Norte e também dos 345 anos do Reino do Sul. Deus sempre enviando os profetas, porém o coração duro daquele povo acabou não permitindo, eles não se voltaram para Deus, o que culminou com os 2 cativeiros. É interessante nós observarmos também que a história de Israel ela está fundamentada na lei mosaica. O povo, para servir a Deus e para agradar a Deus, deveria seguir a lei mosaica, a lei de Moisés, onde Deus, quando tirou o povo do Egito, deu a eles a lei moral, a lei cerimonial
e também a lei civil. Deus deu todos os detalhes da lei para que eles fossem uma nação, né, de sacerdotes. O que Deus queria fazer com a nação de Israel era tornar a nação de Israel um exemplo para todas as nações. Porém, infelizmente, Israel não conseguiu alcançar esse objetivo. Então Deus, como ele havia prometido, né, se você ler lá em Deuteronômio, as bênçãos e maldições, nós observamos que Deus disse para aquele povo: olha, se vocês me obedecerem, né, a bênção vão estar sobre as suas vidas. Se vocês me desobedecerem, com toda certeza vocês também serão amaldiçoados. Então, diante de todo este contexto, que é a história de Israel, nós vamos agora analisar os profetas que foram enviados ao povo para tentar resgatá-los. É importante nós observarmos uma coisa: o enredo que nós vamos encontrar em todos os profetas é o mesmo. É o pecado, é o profeta denunciando o pecado do povo naquele momento, é o profeta anunciando o juízo de Deus por conta daquela transgressão, mas também, ao mesmo tempo, há o chamado para o arrependimento. Então Deus aponta o pecado, aponta o castigo, mas aponta também para como eles poderiam mudar a sentença de Deus se houvesse arrependimento genuíno, se eles se voltassem para Deus, aí sim, aí a coisa mudaria de figura. Então, o enredo é sempre esse, né? E dentro desse enredo entram profecias que muitas vezes vão além desse período, né, de restauração futura, dos fins dos tempos. Entram profecias acerca do Messias que viria, o Salvador. Então tudo isso está mesclado dentro dos profetas. Então nós vamos começar observando o profeta Oséias. Também entendendo que na nossa Bíblia a colocação dos profetas, elas não estão em uma ordem cronológica. Então, às vezes, temos algumas dificuldades para entender algumas coisas por conta dessa falta de sistemática cronológica. Cada livro está cronologicamente colocado na sua data. Mas isso não é um problema para que a gente possa compreender a mensagem, entender o contexto da história e tirarmos algumas lições importantes para a nossa vida na atualidade para a igreja. Então vamos lá. Primeiro aí, profeta Oséias, né? A mensagem do amor de Deus. Oséias significa salvação ou livramento. A forma hebraica desse nome é Hoshea. Pertence à mesma raiz da palavra Josué, que por sua vez tem prefixo Yod para Yah, ou Senhor. Yavé é salvação. Então temos aí o significado do nome de Oséias. Yavé, ou o Senhor, é a salvação. O autor, pouco se conhece de Oséias, exceto que é filho de Beeri e que profetizou para Israel no Reino do Norte nos últimos 30 anos do cativeiro, em 722. Aqui, perdão, há um erro de digitação aqui, não é 722, tá? O cativeiro de Israel se deu em 722, ok? A data aproximadamente foi 740 a.C. Os destinatários. Então veja bem, embora sejam dados nomes dos reis de Judá com a finalidade de localizar, né, ou focalizar a época, e Judá seja mencionado no livro, a profecia é dirigida ao reino do norte, a Israel. Então, nós vemos aqui no livro de Josué,
livro de Oséias, capítulo de número 1, que ele cita o nome dos reis de Judá. Porém, né, como já dissemos aí, a mensagem é para o reino do norte. Veja que no versículo 4, né, veja que ele já faz uma... Primeiro eu vou mostrar o versículo 1 para você ver como ele cita alguns reis do reino do sul. Olha, palavra do Senhor que foi dita a Oséias, filho de Beri, nos dias de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Então veja que ele cita os reis de Judá e os reis do reino do norte, que é conhecido como Israel ou Efraim, tá? Para apenas situar o período no qual ele está efetuando a sua profecia. Veja que no verso 4 diz assim: e disse-lhe o Senhor, põe-lhe o nome de Jezreel, porque daqui a pouco visitarei o sangue de Jezreel sobre a casa de Jeú e farei cessar o reino da casa de Israel. Ou seja, Deus já estava apontando que já havia um juízo contra Israel por conta dos seus pecados. As outras referências você pode acompanhar aí na sua Bíblia. Então, vamos continuar aí. Vamos ver a mensagem do amor de Deus. Então, o profeta Oséias foi um mensageiro que tratou de forma especial o amor que Deus destinou ao seu povo. Esse amor, ele pode ser observado na própria história desse povo. Deus chama um homem, Abrão, né, no início, depois Deus muda o nome dele para Abraão, e deste homem, Deus ele faz uma nação. Nós conhecemos bem a história de Abraão, depois Isaac, Jacó, depois os 12 filhos de Jacó, depois a história de um dos filhos de Jacó, que era José, que foi para o Egito, vendido. Lá, esse povo cresceu sobremaneira, e Deus, que já havia feito uma aliança com os seus pais, Abraão, Isaac e Jacó, ele tira esse povo, que quando foi para o Egito eram 70 almas, e depois que saem, alguns dizem que estava na faixa de mais de 1 milhão ou 2 milhões de pessoas, que cresceu, que tira esse povo do cativeiro do Egito, dá uma terra que mana leite e mel, se manifesta a esse povo com atos grandiosos, destruindo inimigos, executando tantos milagres no meio desse povo. Então Deus, ele, em todo o seu relacionamento com Israel, ele foi demonstrando o amor que ele tinha por este povo, o povo que ele escolheu para que fossem representantes seus na terra. Então, esse sentimento foi manifestado no esforço de restaurá-lo ao nível de comunhão proposto por Deus, quando fez de Israel sua propriedade particular, ao libertá-lo do Egito, que era o de fazer consigo uma aliança e dar-lhe o direito a um relacionamento de comunhão e cumplicidade. Então, ou seja, veja que Deus escolheu esse povo, Deus deu a sua lei, fez a sua aliança com esse povo. E todo esse relacionamento, como eu já disse alguns segundos atrás, ele era regido por esta aliança, que era uma aliança de obras, mas que também apontava para o amor que Deus tinha por essa nação. Eles não eram nada, e Deus tornou eles uma nação. Deus fez esta nação, Deus deu uma terra a esta nação, e eles tinham uma aliança. Veja que é interessante nós observarmos aqui em Êxodo, capítulo de número 24,
onde temos aqui a aliança, uma das alianças que Deus faz com Israel. Se você quiser acompanhar aí, eu estou com uma Bíblia revista e corrigida. Aqui no capítulo 24, a partir do verso 3, nós vamos ver um concerto entre Deus e o seu povo. Olha, versículo 3 diz assim: Vindo, pois, Moisés e contando ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos, então o povo respondeu a uma voz e disseram: Todas as palavras que o Senhor tem falado, faremos. E Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e levantou-se pela manhã de madrugada e edificou um altar ao pé do monte e 12 monumentos segundo as 12 tribos de Israel. E enviou certos jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram holocausto e sacrificaram ao povo, ao Senhor, sacrifícios pacíficos de bezerros. Olha só, versículo 6. E Moisés tomou a metade do sangue e a pôs em bacias, e a outra metade do sangue aspergiu sobre o altar. E tomou o livro do concerto e o leu aos ouvidos do povo, e eles disseram: Tudo o que o Senhor tem falado faremos e obedeceremos. E tomou Moisés aquele sangue e o aspergiu sobre o povo, e disse: Eis aqui o sangue do concerto que o Senhor tem feito convosco, sobre todas estas palavras. Tá? Então, você continua lendo o texto, esse texto relata essa aliança que Deus fez. E durante todo esse período, mesmo Israel estando no cativeiro no Egito, Deus, retirando esse povo, agiu e demonstrou todo o seu amor, guardando e cumprindo com a promessa que ele havia feito a Abraão, de fazer de Abraão uma grande nação. Porém, depois da morte de Josué, nós vemos que no livro de Juízes, Israel não tem uma liderança fixa, o povo ora está servindo a Deus, ora o povo está desobedecendo a Deus, Deus levanta juízes. Depois, quando nasce Samuel, depois do período dos juízes, o povo passa por um período teocrático, porque Samuel foi sacerdote, Samuel foi profeta e Samuel foi juiz. E Deus falava diretamente com Samuel e Samuel orientava a nação. Porém, como os filhos de Samuel não seguiam os caminhos de Samuel, o povo pedia um rei. Então nasce ali no livro de 1 Samuel a monarquia, e os primeiros 120 anos a monarquia unida, e agora esse período que nós estamos estudando do reino de Israel dividido. Então, Deus queria ter um relacionamento de comunhão e cumplicidade. Por que a utilização dessa palavra cumplicidade? Porque neste livro do profeta Oséias, nós vamos ver que Deus vai tirar algumas lições para mostrar para o seu povo através do casamento do próprio profeta, que vai casar e a sua esposa vai se prostituir. Então Deus vai fazer uma comparação, para mostrar para o povo que assim como a mulher no qual Oséias casou, e essa mulher o traiu, essa mulher magoou o coração de Oséias, que amava, da mesma forma Israel estava traindo o amor de Deus, não cumprindo a sua palavra e andando de forma completamente pecaminosa diante da face do Senhor, com idolatria e com tantos outros problemas graves. Então, uma família a qual faltou o amor. O significado da mensagem de Oséias tem como fundamento o relacionamento familiar, símbolo do relacionamento entre Israel e o seu Deus. Oséias viveu em meados do 8º século a.C. Somos informados acerca do seu casamento da seguinte forma. Vamos lá, Oséias. Vamos voltar ao livro de Oséias, capítulo de número 1 e o verso de número 2 e 3. Diz-nos assim a palavra do Senhor. Palavra do Senhor que foi dita a Oséias, filho de Beri, nos dias de Uzias, Jotão, Acais
Ezequias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. O princípio da palavra do Senhor por Oséias. Disse, pois, o Senhor a Oséias: vai e toma uma mulher de prostituições e filhos de prostituições, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. E foi-se e tomou a Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu e lhe deu um filho. Então, uma das coisas que existe uma certa discussão, uma certa divergência de opiniões, é quanto a essa questão de que quando Oséias casa com Gomer, ela já era uma mulher de prostituição ou se ela se prostituiu após o casamento. Por isso que você tem aí, apesar de o texto indicar o fato do casamento, não fica claro se a condição da mulher tomada em casamento por Oséias, se era uma prostituta ou se veio a ser depois da sua união com o profeta. Então, essa questão, existem alguns debates, uns que apoiam a ideia de que ela já era e outros que apoiam a ideia de que ela não era. Mas só que esse detalhe ele não é tão importante quanto a mensagem que o livro quer estar transmitindo, né? Ou seja, a questão mais aí é a simbologia, o significado que esse casamento está tendo em relação do relacionamento de Deus com Israel. Então, veja o que aconteceu. Gomer traiu a confiança do seu marido, depois de anos de convivência. Então, veja que toda essa mensagem vai fazendo um paralelo, né, com o que estava acontecendo com Israel. Depois de muitos anos andando com Deus, Deus se manifestando a eles de forma sobrenatural, de geração em geração, chegou um momento que o povo abandonou a lei de Deus, abandonou os princípios de Deus, e essa atitude era tida como uma atitude de se prostituir. Por quê? Porque começaram a adorar deuses que não era o Deus de Israel, se voltando à idolatria. Então, da mesma forma como Gomer traiu a confiança de Oséias após um período já de casamento, a mesma coisa estava acontecendo entre o relacionamento de Deus, de Israel com Deus. O povo estava adorando nos pequenos montes, o povo estava adorando deuses estranhos. Então, essa atitude provocou a ira de Deus. Então, olha, sua atitude não foi apenas um desrespeito a Oséias, mas também às 3 crianças que já estavam crescidas. O adultério sempre foi considerado pecado no contexto sócio-religioso israelita. Lá em Êxodo capítulo 20, verso 14, muito claro, não adulterarás, bem como em Deuteronômio 5,18. Então, adultério sempre foi condenado. E por quê? Porque as consequências do adultério são terríveis. Então, vamos lá no segundo ponto, diz aí, o adultério era a quebra da aliança existente entre um homem e uma mulher, formada por meio do casamento. Esta aliança, uma vez conservada, possibilitava a convivência pacífica no lar, a confiança no casamento e grandes oportunidades para criar os filhos saudáveis, bem encaminhados. A sua quebra significava caos, perda da confiança, prejuízos morais, sociais e espirituais. E desta forma, a casa de Oséias foi golpeada. Então, veja bem, Deus estava mostrando para o seu povo, com esta situação, que o povo também havia quebrado a aliança. E quando se quebra a aliança, os prejuízos são muito grandes. Nós temos consciência, e todos nós sabemos, o grande prejuízo que o adultério traz para uma família. O adultério dentro da família, ele causa estragos irreversíveis.
porque muitas vezes acontece até o perdão de um dos cônjuges, mas na maioria das vezes não acontece. Então são separados, filhos são levados para um lado, para o outro lado, ou mesmo se as pessoas continuam convivendo, mas não perdoam verdadeiramente, aquela desconfiança, aquela coisa sempre incomodando. Então Deus estava mostrando para aquele povo, né? E Oséias, ele estava tendo a experiência de sentir, né? Podemos dizer, o que Deus estava sentindo quando viu seu próprio povo se dobrando a estátuas, a Deus feito de madeira e se esquecendo do Senhor. Tá? Então, provavelmente, Gomer já havia saído de casa quando estas palavras foram proferidas. Vamos ver aí, Oséias capítulo 2, o verso 2 e o verso 5. Contendei com a vossa mãe, contendei porque ela não é minha mulher e eu não sou seu marido, e desvie ela as suas prostituições de sua face e os seus adultérios de entre os seus peitos. Versículo 5. Porque sua mãe se prostituiu, aquela que os concebeu ouve-se torpemente, porque diz: irei atrás dos meus namorados, que me dão o meu pão e a minha água, a minha lã e o meu linho, o meu óleo e as minhas bebidas. Então, provavelmente, quando Oséias já fala essas palavras, Gomer já havia se saído de casa, e esta fala do profeta, ela retrata exatamente essa questão da solidão do marido, né? O questionamento das crianças. Olha, a sua mãe, né? A vossa mãe, contendei com ela, porque ela não é mais minha mulher, ou seja, ela foi embora, ela me largou, né? E também uma profunda reflexão se valeria a pena o posicionamento assumido pela mulher transgressora. Então nós vemos aí que Deus, através da mensagem que ele vai dando a Oséias, ele vai apresentando, né, essa mesma atitude, e como Deus também estava se sentindo traído, né, por conta do seu povo que havia deixado de servi-lo como deveriam. Bom, porém o que acontece? Oséias buscou a esposa infiel, resgatou-a de sua cruel situação e deu a ela a oportunidade de cuidado, proteção e recomeço. O amor do marido levou-o a dar-lhe uma nova oportunidade. Olha que interessante. Vamos lá. Oséias capítulo 3, de 1 a 3. E o Senhor me disse: vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo e adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem os bolos de uvas. E a comprei para mim por 15 peças de prata, e um homer de cevada, e meio homer de cevada. E lhe disse: tu ficarás comigo muitos dias, não te prostituirás, nem serás de outro homem. Assim quero eu ser também para ti. Então, o que acontece? O Oséias vai outra vez, né, e compra Gomer, porque a situação, o cenário que aponta aqui, no mínimo Gomer estava na pior e estava sendo vendida, né? E Oséias vai lá com amor e compra novamente aquela mulher, né? É uma simbologia do amor de Deus também, que mesmo o povo estando numa situação deplorável, né, Deus sempre aponta para a oportunidade de um recomeço através do arrependimento, através de se voltar novamente para Deus. Então, a família de Oséias serviu de ilustração vivas para a sua mensagem.
Essas ocorrências eram retratos da realidade israelita de seus dias. A dor do marido e pai era indicadora dos sentimentos existentes no coração de Deus, a sua propriedade exclusiva, a nação de Israel. Oséias pôde entender um pouco mais do coração de Deus à medida que vivenciava tais experiências. Então, Oséias, através da sua própria história, estava refletindo exatamente o que estava acontecendo no relacionamento entre Deus e o seu povo, né? O seu povo o traindo, o seu povo esquecendo da sua lei, esquecendo que deveriam servi-lo como os seus antepassados haviam prometido quando realizaram a aliança com Deus. Bom, uma nação que não valorizou o amor. Como parte do seu plano estratégico de alcançar todas as nações da terra, apresentado a Abraão e reafirmado várias vezes em outra ocasião, né, como Deus falou com Abraão, depois falou com Isaac, falou com Jacó, e várias vezes Deus foi renovando essa aliança. Deus procurou desenvolver um relacionamento de intimidade com o seu povo e registrar isso na mente de cada israelita, para que Deus fosse glorificado. Porém, havia valores a serem respeitados. Veja que, como eu disse no início da nossa aula, todo o relacionamento de Deus com Israel estava fundamentado na lei. Veja que no capítulo 20 de Êxodo, quando Deus começa dando as leis morais, veja que uma das primeiras coisas que Deus foi dizer ao povo é que eles não deveriam ter outros deuses. Mas o povo se esqueceu desse princípio. Veja qual o princípio, o primeiro princípio que Deus dá a Israel quando retira eles do Egito. Aqui no capítulo 20, eu vou ler o verso 1 também, de Êxodo. Veja aí qual era o princípio que Israel havia se esquecido, né, e que precisava novamente retomar. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Olha só. Não terás outros deuses diante de mim. Ou seja, aqui é o princípio monoteísta. Ou seja, enquanto que muitas nações ao redor de Israel, mesmo antes da criação da nação de Israel, o homem sempre foi voltado para o politeísmo, para a adoração de muitos deuses, né? Muitas vezes adorando o sol, adorando a lua, adorando muitas outras coisas. Deus, quando escolhe Israel, começa a formar essa nação a partir de Abraão, e agora retirando do Egito, vai transformar ela uma nação autônoma. Deus diz: olha, vocês não terão outros deuses além de mim. Olha, versículo 4: Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirá, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até a 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Então esse princípio era fundamental no relacionamento entre Deus e Israel. Então, quando Israel se prostrava diante de outros deuses, era como estar se prostituindo, até porque Israel era tido como esposa de Jeová, esposa de Yahvé, esposa de Deus. Então, continuando, vamos caminhar mais um pouquinho aqui. Apesar da força dessa orientação e do cuidado demonstrado
por Deus a Israel, as condições do pacto de amor, esta nação abriu mão da devoção exclusiva a Deus e inclinou-se aos ídolos. Aqui está a grande preocupação de Oséias, que por várias vezes denunciou seu povo, afirmando sua falta de cumplicidade e amor ao Senhor que os amara. Então nós observamos aqui, capítulo 4, versículo 12 e versículo 13, que diz assim: olha, o meu povo consulta a sua madeira, e a sua vara lhe responde, porque o espírito de luxúria os engana, e eles se corrompem apartando-se da sujeição do seu Deus. Sacrificam sobre os cumes dos montes e queimam incenso sobre os outeiros, debaixo do carvalho e do álamo e do almoeiro, porque é boa a sua sombra. Por isso vossas filhas se prostituem e as vossas noras adulteram. Aí Deus, ele vai dar sentença. Olha o versículo 14. E eu não castigarei vossas filhas que se prostituem, nem vossas noras quando adulteram, porque eles mesmos com as prostituições se desviam e com as meretrizes sacrificam, pois o povo que não tem entendimento será transtornado. Então Deus já estava apontando, olha, então vocês estão realizando o que não é correto. Observa o meu mandamento, observa a nossa aliança. Mas o povo, Então o que ocorreu? A idolatria trouxe sérios problemas para Israel. Afinal, o ídolo era modelo não apenas para a religião, mas para a moral, para a família e para o posicionamento social. Então, não era só o fato de se dobrar a uma imagem, mas essas atitudes idólatras acabavam influenciando toda a vida do povo, tanto na moral, quanto na família, quanto socialmente. Então não era simplesmente o ato de se dobrar diante de uma escultura, era muito mais do que isso. Oséias era inconformado com o divórcio espiritual da nação, não tolerava o seu adultério. Por esta razão conseguia perceber, ao analisar sua realidade, os prejuízos que a nação estava sofrendo. Podemos observar os resultados negativos da idolatria alistados pelo profeta no capítulo 4, capítulos 5, 6 e 9. Nós não vamos ler esses capítulos, mas é bom que você leia para que você possa compreender como que a nação foi sofrendo por conta desse desvio, por conta desse não cumprimento da palavra do Senhor. Em Oséias 6, nós vamos dar uma pincelada nesses prejuízos. Em Oséias 6, ao referir-se às principais lideranças de Israel, os sacerdotes e príncipes, associa a eles a prostituição, a soberba e as transgressões sem limite. O profeta acentua o tom de juízo aos sacerdotes. Então, no capítulo 6 de Oséias, nós vemos Oséias fazendo algumas denúncias que eram muito graves. Por quê? Porque partiam não do povo, mas partia das lideranças. As lideranças haviam se corrompido. Então ele vai dizer aqui, vinde e tornemos para o Senhor, porque ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos dará a vida, ao 3º dia nos ressuscitará, e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como a chuva serôdia, que rega a terra. Que farei, ó Efraim? Efraim é um dos nomes dado ao reino do norte.
Que te farei, ó Judá? Porque a vossa beneficência é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada, que cedo passa. Por isso abati pelos profetas, pelas palavras da minha boca, os matei, e os teus juízos sairão como luz. Porque eu quero misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocausto. Mas eles transpassaram o concerto, como Adão. Eles se portaram alevosamente contra mim. Gileade é a cidade dos que praticam a iniquidade, calcada de sangue, como bordas de salteadores espreitam alguém. Assim é a companhia dos sacerdotes, que matam no caminho para Siquém. Sim, eles têm praticado abominações. Vejo uma coisa horrenda na casa de Israel. Ali está a prostituição de Efraim. Israel é contaminado. Também para ti, ó Judá, foi assinada uma ceifa, quando eu remover do cativeiro o meu povo. Então veja que Oséias, ele fala, né, que não somente o povo, mas a liderança estava corrompida. E, irmãos, veja que essa é uma lição muito importante até para nós aplicarmos nos dias de hoje, né? Quantas lideranças aí, né? Governo, e até lideranças religiosas, né, também têm se corrompido, têm se vendido, têm se entregado ao orgulho, à altivez. Mas Deus leva todas essas coisas em conta e Ele também entra em juízo. Por isso que é bom nós atentarmos para esta mensagem do livro de Oséias. Do juízo apresentado pelo profeta, ninguém escapava, como está aqui no capítulo 4, do verso de 1 a 6. Vamos aqui observar o juízo de Deus que Oséias transmite. Olha só. Ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus na terra. Só prevalecem o perjurar, o mentir, o matar, o furtar e o adulterar. E há homicídio sobre homicídio. Meus queridos, parece que nós estamos assistindo, né, ou lendo o jornal atual, muito atual essa mensagem, né? Por isso a terra se lamentará, e qualquer que morar nela, desfalecerá com os animais do campo e com as aves dos céus, e até os peixes do mar serão tirados. Todavia ninguém contenda, nem qualquer repreenda, porque o teu povo é como os que contendem com o sacerdote. Por isso cairá de dia, e o profeta contigo cairá de noite, e destruirei a tua mãe. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. E assim por diante, ele vai apresentar o juízo de Deus. Então, a liderança e o povo haviam se contaminado. Se a nação não se arrependesse, a destruição seria certa. Deus estava usando Oséias como ferramenta para chamar Israel a uma mudança de posicionamento, pois queria restaurar sua aliança com o seu povo. Tá? Então é interessante nós atentarmos para essa mensagem, né? Deus abomina o pecado, Deus ele não tolera o pecado, mas Deus ele sempre dá uma oportunidade para o seu povo, para que eles, através do arrependimento, da mudança de atitude, tenham condições de reverter uma sentença de Deus. Né? Há condições de reverter uma sentença, um juízo de Deus. E essa forma é apenas fazendo o quê? Se arrependendo, mudando as atitudes e se voltando para Deus.
ainda hoje na igreja. Esses são princípios importantes para a vida e o relacionamento com Deus. Mesmo estando na aliança da graça, né? Porque a aliança, nesse período que estamos estudando, era a aliança da lei, era às vezes chamada aliança das obras, mas nós também hoje, né? Mesmo estando na aliança da graça, nós temos princípios a serem observados. Nós temos sim um padrão no qual Deus deseja que nós venhamos e caminhemos nele, porque senão nós também poderemos sofrer prejuízos na nossa vida, assim como aquele povo estava sofrendo e tinha uma sentença sobre eles. Então, o amor de Deus implica em compromisso. Tá? A mensagem pregada pelo profeta Oséias foi um chamado a um compromisso. Foi no passado, que envolvia uma decisão pessoal e coletiva para uma vida de obediência e culto no presente. Vamos aqui para Oséias capítulo 11. Oséias capítulo 11, o verso 1, depois o verso 3 e o verso 4. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei meu filho. Aqui é uma referência de quando Deus tira Israel do Egito. Deus fala, Oséias usa o termo que eles eram menino. Por que menino? Estava iniciando a vida de relacionamento com Deus. Quando eles saíram do Egito, eles estavam começando a conhecer a Deus, até porque no período do cativeiro no Egito, Israel não conhecia Deus. Passou a conhecer a partir do momento que foi tirado, ou a partir do momento das pragas no Egito, eles começaram a conhecer a Deus. Por isso que ele vai dizer dessa forma: quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei meu filho. Aí o versículo 3: todavia eu ensinarei a andar a Efraim, né? Como já disse, é um dos nomes das 10 tribos do Reino do Norte. Tomei-os pelos seus braços, mas não conheceram que eu os curava. Versículo de número 4: atraí-os com cordas humanas, com cordas de amor, e fui para eles como os que tiram o jugo de sobre as suas queixadas, e lhes dei mantimento. Então, aí nós podemos ouvir que a chamada de Deus é uma chamada para obediência, né? Por conta daquilo que Deus havia já realizado na vida daquele povo. Então, essas palavras referem-se ao momento que Deus fez aliança com seu povo no Sinai, que inclusive nós lemos aí Êxodo capítulo 24. A restauração dos laços rompidos seria certa se Israel trilhasse o caminho apresentado pelo Senhor, né? Oséias 1:10. Vamos lá, Oséias 1:10. Veja: todavia o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não pode medir nem contar-se. E acontecerá que no lugar onde se lhes dizia, vós não sois meu povo, se lhes dirá, vós sois filhos do Deus vivo. Então, essa restauração futura, descrita com detalhes no capítulo 2 e no capítulo 14 de Oséias, né? Nessa porção sagrada, há informações sobre a intimidade que Deus teve com Israel e sobre as bênçãos especiais que marcarão este relacionamento no futuro. Veja comigo aqui, Oséias capítulo 14, verso 4. Eu sararei a sua perversão, eu voluntariamente os amarei, porque a minha ira se apartou deles. E o 5. Eu serei para Israel como orvalho, ele florescerá como lírio e espalhará as suas raízes como o Líbano. Então aqui nós podemos ver que Oséias já está falando de um período de restauração que haveria. Esse é um período futuro.
porque nesse período de Oséias, alguns anos depois, né, em 722, essa geração vai ser levada realmente para a Síria. Mas o profeta, ele aponta para uma profecia futura de uma restauração de Israel. Essa restauração é a linha pentecostal, né, que é a nossa linha dispensacionalista, fala do período do milênio, do período onde o reinado do Senhor estará sobre a face da terra e Israel será restaurado na sua totalidade. Israel ainda hoje sofre, ainda passa por situações difíceis. Porém, né, haverá um período na história que esse povo vai ser restaurado, se reconciliarão e também reconhecerão Jesus Cristo como o Messias. Então fica aí para nós essa importante lição, né, do amor de Deus e essa manutenção desse amor de Deus e no nosso relacionamento. Como nós hoje, como igreja, estamos vivenciando o amor de Deus? Como nós, como igreja, estamos trilhando o caminho do Evangelho de Jesus Cristo, né? Obedecendo, atentando para aquilo que foi ensinado pelo Senhor Jesus, depois consequentemente pelos apóstolos, do caráter do cristão, do relacionamento do cristão, da sua fé, da sua devoção, do seu serviço a Deus. Não podemos cair no mesmo erro que o povo de Israel no período de Oséias caiu, se esquecendo do amor de Deus, se voltando a ídolos, se apartando dos princípios que regiam aquela nação, princípios dados pelo próprio Deus. Então, que nós possamos também tirar desse livro lições para a nossa vida, para que nós não venhamos a cair nos mesmos erros, nos esquecendo do Senhor, que nós possamos continuar caminhando, prosseguindo, conhecendo ao Senhor na sua intimidade, porque assim como Deus amou a Israel, assim como Deus fez grandes obras na vida daquele povo, Deus ainda continua fazendo através do seu Filho Jesus Cristo. Por isso que nós, como igreja, possamos tomar essa lição do livro de Oséias e aplicar na nossa vida, mantendo um relacionamento sadio, de obediência, de observância àquilo que as Sagradas Escrituras nos orientam quanto ao nosso relacionamento com Deus. Que Deus nos abençoe, que esta mensagem ela possa falar ao teu coração. E na próxima aula nós estaremos estudando o livro de Joel. Que Deus te abençoe e dê um clique aí, me ajude aí no canal. Que Deus abençoe e até a próxima.